Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo sobre engenharia econômica. O assunto desse vídeo são as relações de equivalência. Nós vamos começar tratando pelo tipo pagamento simples, que é a relação de equivalência mais simples, mas que é a base para o desenvolvimento de outros tipos de relações de equivalência. Esse assunto, relações de equivalência, é um assunto bastante importante na matemática financeira, porque ele acaba se tornando a base para os métodos de análise de investimentos. Os métodos de análise de investimentos, eles se baseiam nas relações de equivalência para fazer comparativos entre as alternativas de investimentos que a gente tem, levando à tomada de decisão. Por exemplo, escolha investimento A ou investimento B. A gente usa as relações de equivalência para fazer cálculos e manipulações nesses fluxos de caixa, que então vão permitir essa comparação. Mas o que vem a ser conceitualmente relações de equivalência? Então, relações de equivalência são operações que a gente realiza nos fluxos de caixa que permitem essa comparação quando os fluxos de caixa se apresentam com valores localizados em períodos distintos. Por exemplo, a gente vai ter um fluxo de caixa que tem determinadas entradas e saídas em determinados períodos e a gente vai transformar esse fluxo de caixa num outro fluxo de caixa considerado equivalente, considerado que produz a mesma atratividade econômica, ou seja, ele tem o mesmo interesse para o tomador de decisão, mas que ele localiza os períodos e as entradas e saídas em outros períodos, né? Talvez mais para o futuro, talvez mais para o presente nessa operação. Isso é útil, né, quando a gente quer criar essas equivalências para poder comparar e mover as quantidades de dinheiro no tempo. De modo a criar fluxos de caixas equivalentes. Então a gente vai jogar valores para o futuro, vai trazer valores para o presente e aí criando situações equivalentes. Com exemplo, eu sempre acho que as coisas ficam um pouco mais claras, então a gente vai trabalhar com um exemplo logo em seguida. Então, algumas dicas antes da gente começar, que é importante. A gente não soma nem diminui quantidades de dinheiro que estejam em períodos diferentes. A gente sempre deve fazer a equivalência. Por exemplo, ter R$100 hoje não é a mesma coisa do que ter R$100 daqui a 6 meses. E o contrário também é verdadeiro. A taxa de juros que a gente vai utilizar para fazer esses cálculos, essas operações, ela deve coincidir com os períodos do fluxo de caixa. Ou seja, se a gente tem um fluxo de caixa com uma periodicidade ao mês, a nossa taxa tem que ser ao mês. Se o nosso fluxo de caixa tem entradas e saídas ao ano, a gente divide ele em períodos anuais, a nossa taxa de juros tem que ser ao ano. Isso sempre vai valer em qualquer situação. E nunca a gente utiliza taxas nominais nos nossos cálculos. Sempre taxas efetivas, certo? Taxas capitalizadas naquele período mesmo onde a gente está trabalhando, onde o nosso fluxo de caixa foi desenhado. Então vamos começar com um exemplo, e aí eu acho que tudo fica mais claro. Você costuma investir em um fundo cujo rendimento é de 4% ao mês. Toda vez que a gente tem uma sobra de dinheiro no nosso caixa, toda vez que a gente tem alguma quantia de dinheiro, ao invés de guardar ela na nossa conta, ao invés de guardar em casa, a gente coloca isso num fundo de investimento lá no banco, que rende 4% ao mês. Considerando essa taxa, qual o valor presente equivalente a um recebimento de R$200 programado para daqui a 3 meses? Qual o valor futuro, no período 6, equivalente a esse recebimento? Vamos fazer esse exemplo por partes, para a gente entender bem o que está acontecendo. Bom, então aqui eu já tenho a primeira parte desse exemplo, a primeira conversão que eu preciso fazer, eu já desenhei os fluxos de caixa. Eu tenho no período 3 esse recebimento de R$100, e eu procuro um valor dito equivalente no período 0, na data de hoje. O que a gente quer fazer no fim das contas? Eu quero saber, receber R$100 daqui a 3 meses equivale a receber quanto hoje? Quanto que eu posso dizer que o recebimento de hoje é comparável, equivalente, então, a receber R$100 daqui a 3 meses? Para fazer esse tipo de operação, que é algo chamado pagamento simples, aí a gente vai utilizar uma relação uma equação, que a gente já está bem acostumado a utilizar, que é a equação dita mais importante da matemática financeira, que é o F igual a P, 1 mais I, elevado na N.
Nesse caso aqui, nós temos um valor que está no período 3 e procuramos um valor equivalente no período 0. Portanto, o f é 100 no período 3 e procuramos um valor p. Nesse tipo de situação, a gente diz que é um problema do tipo dado f, é o que o problema nos dá, achar p, que é o que queremos descobrir. Então, a equação aqui, basta a gente fazer que aqui é p, f dividido por tudo o restante, né? Então, aqui passei, mantive o p do lado da equação, passei o 1 mais i elevado na n dividindo f, né? Para vou entrar na equação com o valor f e vou procurar um valor p. Substituindo aqui, é bastante simples, né? Nosso f que foi dado é de R$100 e ele está lá no período 3. Então eu vou capitalizar ele 3 vezes. Nesse caso é estranho falar isso, mas eu vou capitalizar para o passado, né? Eu vou retornar 3 períodos desse pagamento de R$100 no fluxo de caixa. Então, do período 3 para o 2, do 2 para o 1, do 1 para o 0. É isso que eu estou fazendo nessa operação. A taxa de juros eu posso substituir aqui, que ela é de 4% ao mês, dá um 0,04. Observando, né, que a taxa é ao mês e a periodicidade aqui é ao mês também. Então, mantida a coerência. Feito isso, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que P, então, é igual a 88,90. Né? Isso é resolvendo aqui a expressão. Ou seja, eu vou substituir aqui já a resposta do meu problema. Para um investidor que aplica a 4% ao mês, receber R$100 daqui a 3 meses ou receber 88,90 hoje, dá no mesmo. Por quê? Se ele receber 88,90 hoje, ele vai pegar esse valor, vai aplicar 4% ao mês, daqui a 3 meses ele vai ter R$100. Então, para ele receber 88,90 hoje ou receber R$100 daqui a 3 meses, são quantidades equivalentes, são fluxos de caixa equivalentes, porque no final do mesmo período eles produzem o mesmo montante de rendimentos. E essa é a ideia do que está por trás das relações de equivalência. Da mesma forma, a segunda parte do problema pede para a gente qual o valor futuro no período 6 equivalente a esse recebimento. Então eu vou copiar aqui a transformação que a gente quer fazer de equivalência desses fluxos de caixa. Se antes a gente tinha o valor no período 0, ou no período 13, esses valores são equivalentes, agora queremos saber a equivalência para o período 6. E a equação que a gente usa é a mesma que a gente já vem utilizando. É f, p, 1 mais i elevado na n. Agora, para eu resolver esse valor futuro que está no período 6, eu vou chamar aqui de f6, eu posso fazer o seguinte. Como esses valores são equivalentes, eu posso fazer 100, 1 mais i capitalizado 3 períodos, porque eu vou levar do período 3 ao período 6, ou eu poderia fazer da mesma forma. Eu poderia pegar esse 88,90, fazer esse é um valor P, que vai multiplicar 1 mais a taxa, 0,04, e eu vou capitalizar esse valor 6 períodos, do período 0 ao período 6. Só substituir aqui também o i pela taxa, e o valor lá no futuro, no período 6, eu posso partir desse fluxo de caixa, capitalizar 3 períodos até o período 6, ou desse fluxo de caixa, capitalizando 6 períodos até o período 6. O resultado é o mesmo, já que esses fluxos de caixa são equivalentes. Então, F lá no período 6 vai ser igual a 112,49. Né? Tanto por um jeito, tanto por outro. Então, da mesma forma, para esse investidor receber R$100 daqui a 3 meses, receber 88,90 hoje, ou receber 112,49 daqui a 6 meses, é equivalente na perspectiva dele, porque o que ele vai fazer é aplicar 4% ao mês. E essa é a ideia das relações de equivalência. Então, voltando aqui para o nosso
material, a gente tem as definições. Então, pagamento simples, né? Consiste de uma aplicação ou recebimento único, em consequência determinar-se-á o resultado futuro ou valor atual do recebimento. Determina o montante F acumulado pela aplicação do principal P, a taxa de juros I, durante N períodos. Então, a gente tem aqui essas definições de fator de acumulação de capital, fator de valor atual, essa é a nomenclatura entre parênteses, que é uma nomenclatura que aparece internacionalmente na matemática financeira, porque antigamente esses cálculos financeiros, quando as pessoas não tinham acesso a calculadores exponenciais, se convencionou uma tabela de conversão de fatores, que as pessoas pegavam um valor P, pegavam um valor F, aliás, pegavam, por exemplo, um valor P e uma taxa I para encontrar um valor F, e iam lá numa tabela financeira onde tinha esse fator de equivalência, esse argumento entre parênteses F, P, I e N, para encontrar o fator que eles multiplicariam na calculadora simples. Isso já caiu em desuso, né, com o uso das calculadoras exponenciais. Qualquer celular hoje faz um cálculo exponencial, mas aqui na literatura isso bastante aparece. Então nós temos a relação de equivalência de pagamento simples, está mostrado aqui a forma de conversão do fluxo de caixa de um valor P em um valor F, ou de um valor F em um valor P, nos nossos fluxos de caixa. Então, problemas do tipo dado P achar F, foi o caso que a gente fez quando a gente queria encontrar o valor futuro no período 6, partindo de um valor P, onde P não é necessariamente a data hoje, mas é uma data anterior a F, e dado F, achar P, que foi o primeiro caso que a gente fez. Nós tínhamos um recebimento no período 3, queríamos encontrar a equivalência no período 0. Então vejam que a aplicação sucessiva dessa equação permite a gente converter fluxos de caixa ainda mais complexos, sempre em fluxos de caixa equivalente. Por exemplo, dado o fluxo de caixa abaixo, encontre o valor equivalente no período 3, a uma taxa de 1% ao período. Seja lá esse período aqui, se é ano, se é mês, não vai fazer diferença. Então nós temos esse fluxo de caixa, onde tem lá no período 0 um pagamento de 400, período 1 recebimento de 300, período 2 recebimento de 200, período 3 pagamento de 500 e período 4 mais um recebimento de 500. E nós queremos encontrar o fluxo de caixa equivalente como se fosse um único valor localizado no período 3. Então nós temos aqui problemas de aquilo que está antes do período 3 são problemas do tipo dado P achar F. Nós temos que levar esses valores para o futuro. E aquilo que está depois do período 3 são problemas do tipo dado F achar P. Nós temos que retornar valores que estão no futuro até uma data presente, que no caso vai ser o período 3. Então, como é que fica? Aquele 400 inicial, que é ali um valor negativo, uma saída de caixa, nós vamos fazer, dado para F igual para o valor futuro no período 3, nós vamos pegar o menos 400, fazer 1 mais a taxa elevado na 3. Vamos capitalizar 3 vezes 3 períodos esse valor. Vai ficar lá no final, preservando o sinal de negativo, né? Menos 412, com 12. O recebimento de 300 no período 1, nós vamos capitalizar ele 2 vezes, aí, levando para o futuro. Então, 300, 1 mais a taxa, 2 períodos para o futuro. Vejam que aqui é aquela equação, F igual a P, 1 mais I, elevado na N. 306 com 0,3. O valor de 200, que está no período 2, a gente leva uma vez, capitaliza uma vez, né, um período de dado para o futuro. Um problema de dado P, achar F. 200, 1 mais a taxa, elevado a 1, 202. E o 500, que está localizado ali no período 4, a gente vai retornar ele uma vez para o passado. Então, 500 F, 500 é igual a F, né? P, 1 mais a taxa elevado na I, problema exatamente igual a outros que a gente fez aqui nesse vídeo, 495 com 0,5. Agora, todos esses valores, eles estão na data 3. Todos eles foram levados, seja para o futuro, trazido para o presente, para a data 3. E agora, tudo aquilo que está no mesmo período, né, no fluxo de caixa, agora sim eu posso somar. Então, eu vou começar com menos 500.
que é aquele valor de 500 que está no período 3, no fluxo de caixa original, aquela saída de caixa de 500, menos 412 com 12, que é aquilo que eu levei do valor de 400 que eu transportei até o período 3, mais 306 com 0,3, que é o valor de 300 que foi levado até o período 3, mais 202, mais 495 com 0,5. Moral da história, fica aí 90 com 96. Então, para uma taxa de juro de 1% ao período, esses dois fluxos de caixa, eles são equivalentes, produzem a mesma atratividade econômica, vamos dizer assim, produzem o mesmo benefício para quem vai tomar uma decisão, porque eles apresentam equivalência entre si para essa taxa de juro de 1% ao período. Então, essa é a relação de equivalência usando pagamento simples. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só fazer contato comigo que eu atendo vocês. Um abraço e até mais!